se não for a mais conhecida, é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Há uma infinidade de lições, ensinamentos nessa parábola, a famosa parábola do filho pródigo. É uma parábola que fala de restauração, de reencontros, recomeços. Você que achou, dá um sinal de vida aí. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alforrabeira, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Quero convidar você a dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, eu gostaria que você repetisse após mim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda esse Deus maravilhoso, bendito, soberano, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo de Deus. Corra para Ele. Eu gostaria de contextualizar rapidamente essa história, esse texto, para extrairmos algumas lições sobre restauração. Na verdade, essa parábola está entre outras parábolas sobre perder, achar e celebrar, como a parábola da centésima ovelha, cujo pastor deixou as 99 e foi em busca da centésima ovelha, tendo achado, colocou sobre os seus ombros, levou para sua casa e celebrou. Logo depois vem a parábola da mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10 dracmas e ela percebeu que só havia 9. Então ela acende a luz, limpa a sua casa, ela varre a casa e encontra a dracma perdida, chama as suas amigas e celebra. Nessa mesma pegada, nesses mesmos princípios, Jesus então conta outra parábola, agora de um jovem que morava com seu pai, tinha um irmão, vários empregados, e de repente esse jovem acorda insatisfeito com a vida que levava, apesar de ter a vida que muita gente queria ter. Isso me ensina de que a ingratidão, ela é a mãe da insatisfação. Uma pessoa ingrata, ela não consegue perceber as coisas que estão à sua volta, ela não tem a capacidade de agradecer pelo pão que come, pelo teto que dorme, pela família que tem, pelo trabalho, pela igreja, pelas coisas que estão à sua volta. É como uma ovelha louca,
Há uma ovelha ingrata que não percebe o que está à sua volta. Enquanto a Bíblia diz: dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. A ingratidão, ela fecha as portas que a gratidão abriu. A ingratidão, ela nos cega para os benefícios que Deus tem sobre a nossa vida. Um coração insatisfeito, ele sempre desejará mais do que tem, e por não reconhecer o que Deus já lhe deu. A gratidão abre portas que a ingratidão fecha. Enquanto você tem acesso, a ingratidão, ela anula o acesso. Outra lição é que a desonra, ela te afasta de quem ou daquilo que é bênção na sua vida. Ele estava perto do pai, perto da casa, segurança, empregados, comida, mantimento, ele tinha tudo do bom e do melhor, era uma família abastada, e ele simplesmente desonra o pai quando ele diz: é como se o senhor tivesse morrido para mim, me dá logo a minha herança. Porque isso numa cultura judaica era uma afronta, irmãos, de um nível impensável. Pai, me dá a minha herança. Quando o próprio Senhor Jesus disse: deixe os mortos cuidarem dos seus mortos, ou seja, que os filhos fiquem com os pais até que os pais baixem a sepultura. Então, na cultura oriental, essa realidade ainda é muito presente, dos filhos sustentarem os pais ou estarem com os pais mesmo depois da sua maturidade. E esse filho está dizendo: eu não estou nem aí para isso, não quero saber desses princípios. E ele literalmente desonra, e a desonra o afastou da presença do pai. Diferente da orientação de Êxodo 20, 10 mandamentos, versículo 12, quando diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. A cultura do reino é literalmente uma cultura de honra. Outra lição que eu aprendo aí nesse texto é que o desperdício e o descontrole é o caminho para a escassez. Não importa o quanto entra, se o que sai é muito maior. Porque às vezes você pode receber rios de dinheiro, mas se você não tiver controle, você terá rios de dívida. No caso desse jovem que recebeu uma fortuna, uma herança, muito recurso, e ele esbanjou desordenadamente, irresponsavelmente. Ele estava lançando sementes para um tempo de escassez. Ele estava pavimentando uma estrada para o tempo de escassez. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas as mãos do diligente enriquece. O filho pródigo desperdiçou tudo porque ele não soube administrar, e ele estava muito preocupado em curtir a vida adoidado. Foi isso literalmente que ele fez. Então, onde há desperdício, haverá falta. Quem não governa sua vida, um dia será governado pela necessidade. Uma outra lição poderosa é que a necessidade que esse jovem passou o desconfigurou. A necessidade desconfigura quem está longe do Pai. O que é isso? Ele era um judeu religioso, é um homem que tinha uma religião, uma prática, uma cultura judaica, e tinha boas vestes, boa comida, bons aposentos, e de repente ele se encontra mais ou menos dessa maneira. Não sei se dá para você ver. Não sei se tem como apagar aquelas luzes ali do púlpito ali, aquelas lá, essas 4 aí. Ele está sujo, ele está maltrapilho, ele está triste, ele está sem um centavo no bolso, e ele está desconfigurado, não só pela sua aparência, mas por aquilo que ele está fazendo e pelo local em que ele está. Para um judeu, é pior do que 10 pragas você está cuidando de porco. É totalmente contra a cultura, é algo imundo, é impróprio para um judeu cuidar de porco.
Então ele não está apenas cuidando dos porcos, como ele está desejando, tamanha era a sua fome, se alimentar da comida que ele estava dando para os corpos, ou seja, da figura de um príncipe para a figura de um porco, de alguém que morava como se fosse um palácio para o chiqueiro. Ele está completamente desfigurado, longe do pai, mal vestido, mal suprido, mal acompanhado, mal assistido. Quantos estão entendendo? Decisões que o levaram ao chiqueiro. Mas a boa notícia é que a história desse filho irresponsável, desse filho que desonrou o pai, ela não acaba no chiqueiro. O chiqueiro foi o fundo do poço para ele, foi o lugar mais fundo que ele pôde descer. Mas a história não acaba aí. Ele tem um momento de introspecção, a sua realidade o choca, ele é chocado pela própria realidade, ele tem um choque de realidade, e ele então começa a perceber a besteira que fez, a valorizar aquilo que ele tinha, que ele havia perdido. Então ele começa a dialogar consigo mesmo, como quem diz: eu fui tolo, eu fiz besteira, eu errei, eu dei mole. Eu sei que lá na casa do meu pai os empregados comem do bom e do melhor, se veste bem, e eu estou aqui passando fome. Eu estou arrependido, eu vou dizer para o papai: papai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E tem um detalhe: eu estou disposto a não nem mais ser tratado como filho. Se o Senhor me tratar pelo menos como um empregado, já está bom. Olha o nível. Se o Senhor me tratar pelo menos como um dos seus empregados, já está bom. E aí ele começa então o processo de restauração. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: corra. Corra para onde? Corra para Ele. Correr para Ele quem? Como essa ovelha desesperada correndo para a presença de Jesus. Corra para os braços do Pai, corra para a presença de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais decisões erradas você tomou, eu não sei que tipo de decepção, que tipo de baque, que tipo de fundo do poço você está enfrentando, mas esse é o momento de você imediatamente correr para Ele. Fazer como o filho pródigo, iniciar o caminho de volta, iniciar o caminho ao encontro do Pai, iniciar o caminho para os braços do Pai. Porque você precisa correr para o Pai? Em primeiro lugar, e aqui eu quero entrar na mensagem, porque só o Pai pode restaurar o que você perdeu. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Tudo que ele perdeu, ele conquistou na presença do Pai. Não porque ele merecia, mas porque ele era filho. Você está aqui ou não? Quando o povo hebreu estava lá no Egito, e o anjo da morte passou, quando a morte passou ali, ela não estava preocupada, ou seja, o anjo não estava preocupado com quem estava lá dentro. O que impediu a morte foi o sangue que estava lá fora. Não era o mérito de quem estava dentro, mas o sangue do cordeiro que estava aspergido nos umbrais das portas. Quantos estão entendendo? Então, correr para Ele é correr para restaurar aquilo que você perdeu. Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Tudo que você perdeu, pastor, eu posso ter perdido família, dignidade, eu perdi a moral, eu perdi recursos, perdi casa, perdi finanças, perdi emprego, perdi isso, perdi aquilo. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que Deus pode restaurar. Se você crê, diga glória a Deus. Corra para aquele que é o único que pode restaurar o que você perdeu. Talvez você pense assim: mas será sim? Jó, ele estava recebendo as notícias
das tragédias que assolaram a sua vida. Os seus filhos, o seu rebanho, as suas propriedades, os galpões que foram destruídos, como os animais desapareceram de repente, os inimigos levaram, como os filhos morreram. Jó agora estava apenas ele e a sua digníssima esposa. Jó não tinha mais bens. Jó perdeu até a sua saúde, ele começou a aparecer chagas. Diz o texto que a coceira era tão terrível que ele usava cacos de telhas para se coçar. Mas Jó, quando buscou a presença de Deus, intercedendo pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restaurou tudo que Jó perdeu. Ainda deu filhos mais bonitos do que os anteriores. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te dar uma geração de filhos ainda melhor do que aquela geração que você experimentou. Eu vou te restituir não por baixo, eu vou te restituir por cima. Então quero dizer para você, em nome de Jesus, eu não sei o que você perdeu, as coisas, ou quem, ou o que você perdeu, mas eu quero te dizer uma coisa: essa é a noite de restauração. Corra para aquele que pode restituir. Se você está entendendo, aplauda esse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. O Pai tem um plano de redenção e restauração para a sua vida. Número 2, corra para Ele. Por quê? Porque o Pai ainda acredita em você. Talvez você tenha entrado aqui desacreditado. Pastor, eu menti. Pastor, eu caí. Pastor, eu decepcionei. Pastor, eu defraudei. Eu fiz isso. Eu não sei o que você fez. Talvez para algumas pessoas você não tem mais, não é digno mais. Você está rotulado. Imagina esse filho pródigo agora chegando para alguém naquela condição para conseguir alguma coisa. Ele não tinha autoridade, ele não tinha moral, não tinha lastro, não tinha apoio de ninguém ali onde ele estava, no chiqueiro. As melhores companhias que você pode achar no chiqueiro são os porcos. E o melhor ambiente que você pode encontrar no chiqueiro é um ambiente de lama. Então ele estava no lamaçal do pecado, no lamaçal da derrota. Ele estava numa posição de indignidade. Qualquer judeu que passasse ali, olhasse para ele dizer: isso aí não é judeu não, isso aí é um gentil qualquer, isso é um perdido, isso é um desafortunado, isso é um amaldiçoado. Então, correr para Ele, correr para os braços do Pai, é correr para aquele que vê além das suas imundícies, daquele que vê além do erro que cometeu, é aquele que sonda o teu coração e diz: tem jeito, Ele vai dar a volta por cima, ela vai dar a volta por cima. Deus ainda acredita em você. Se você está entendendo, diga aleluia. Pastor, mas o meu currículo é pesado. Não importa o seu currículo. Isso é pilha, Bruno? Então, não importa o seu currículo. Deus não se impressiona com os erros que você cometeu. É interessante que você consiga discernir essa verdade. Assim como o filho chega lá, na presença do pai, e o pai não disse para ele: o que você está fazendo aqui? Eu não acredito em você, você me abandonou uma vez, você desperdiçou o recurso que eu te dei uma vez. O pai não se impressiona com o seu passado, porque ele conhece o teu futuro. Eu vou repetir: o pai não se impressiona com o seu passado, porque ele conhece o seu futuro. Posso dar uma notícia? O seu futuro será bom e a sua esperança não será frustrada. O seu futuro será bom e a sua esperança não será frustrada. Se você crê, aplauda esse Deus maravilhoso, soberano, bendito. Aleluia! Ah, pastor, eu caí.
Ah, pastor, eu defraudei, eu tomei um golpe, eu falhei. Talvez nem você esteja acreditando em você, mas Deus está dizendo: eis, eu não te defino pelo teu pecado, você não é o seu pecado. Apesar do pecado, você continua sendo filho. Apesar do pecado, você continua sendo filho. Filho. Eu tenho 2 filhos, e quando eu olho para eles, e eu os amo muito, eu sei que eles não são perfeitos como eu não sou, mas o que eu faço por eles, eu não faço pelo que eles fazem. E quando eu invisto neles, é porque eu acredito, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Então quando o Pai olha para você, eu ainda acredito em você. Talvez você falar para alguém: você fulano, você não tem moral, você não tem crédito, você não tem autoridade, você não tem vida. Aí Deus fala assim: ainda que o mundo duvide de você, eu sei do que você é capaz, porque eu te criei, e eu te conheço, e antes de você chegar lá, eu já visitei o seu futuro, porque tudo que diz respeito à sua vida, eu já escrevi, e eu tenho pensamentos de paz a seu respeito. Olha, eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim favorável. O seu futuro será bom e a sua esperança não será frustrada. Se você crê, diga glória a Deus. O mundo pode ter desistido de você, mas Deus não. O Pai vê além dos erros, Ele vê o seu propósito. Porque você pode ter caído, mas o Pai diz: o propósito está de pé. Você pode ter falhado, mas o propósito ainda continua. Pode ter dado errado aqui, mas vai dar certo amanhã. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Você pode até ter desistido de si mesmo, mas Deus não desistiu de você. É como o pai. Se você ler o texto, você vai ver mais à frente que o pai fala assim: traz o bezerro, o bezerro. Eu aprendi com essa figura que o pai estava dizendo, era como se o pai tivesse um animalzinho lá. Ele diz: eu vou cuidar desse especialmente, eu vou alimentar, eu vou cevá-lo, eu vou engordá-lo, porque antes desse bezerro se tornar um boi, o meu filho vai voltar. Você entende que o bezerro é o filhote do boi, sim ou não? Ou estou errado? Não é isso, João? João que é das fazendas, né, João? Fazendeiro e tal. Então ele pegou um filhotinho e disse: antes desse filhotinho virar boi, o meu filho vai voltar. É possível que ninguém ali acreditasse, mas o pai ainda acreditava no filho. Tanto é que quando o filho volta, traz o bezerro, aquele bezerro que eu falei para você cuidar, separar, aquele bezerro, o bezerro, não é um bezerro, porque um é indefinido, é um qualquer, dentre tantos que nós temos é um, não, é aquele, lembra daquele? É aquele bezerro, que eu separei para celebrar a volta do meu filho. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Então, em terceiro lugar, corra para Ele, porque o Pai te ama por quem você é e não pelo que você fez. Quem Ele é? Filho.
às vezes entramos em crise, não conseguimos entender como pode. Eu quero dizer para você o seguinte: às vezes a nossa religiosidade está ligada a apenas àquilo que fazemos, mas esquecemos muitas vezes de quem somos. Então, tememos a mão de Deus, mas não amamos servi-lo apenas por amor, porque somos filhos. Por que eu faço isso? Porque eu sou filho, porque meu pai é amoroso, meu pai é tremendo. Sabe, não sei se você teve experiência, de repente o filho te surpreende com alguma coisa, e você pensa: por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo porque você é meu pai, estou fazendo porque eu te amo. Então assim é com Deus. Ele não está olhando: oh, que coisa feia, olha aí, oh, que coisa feia, menino mau. Eu não estou dizendo que Deus é complacente, irresponsável, que Ele compactua com o nosso erro. Não, o que eu estou dizendo é que Ele vai além das nossas falhas, e o nosso erro não anula o amor que Deus tem por nós. Ele continua nos amando. Como eu disse para você, tenho 2 filhos, eles já falharam comigo? Já. Isso fez com que eu amasse menos? Não. Então não há nada que eles possam fazer que faça com que eu os ame ainda mais. Eu os amo porque eles são meus filhos, e ponto. Então correr para Ele é discernir: espera aí, eu estou correndo para a presença do Pai. Além de Ele acreditar em mim, Ele é o meu Pai amado. Então o que eu fiz, até o que eu fiz com Ele, não é mais importante do que o que eu sou para Ele. Uau! O que eu fiz com Ele, a desonra, não é maior do que aquilo que eu sou para Ele, daquilo que Ele mesmo me tornou em Cristo Jesus. Eu já conversei aconselhei um casal que estava em dificuldade. Mas teve um momento que eu fiquei surpreendido, porque o marido, ele sofreu muito, ele teve uma vida muito sofrida, mas muito sofrida, e ele não estava sabendo lidar com a sua vida conjugal, e portanto sua esposa estava sofrendo também. E quando eu falei do amor de Jesus para ele, ele disse: pastor, sinceramente, eu não sou digno, eu não mereço, eu não consigo receber esse perdão de Deus pelo que eu fiz. Eu falei: rapaz, o que você está dizendo é muito sério. Você não é o seu pecado. Porque o amor de Deus é maior do que isso, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A chave para o perdão é o arrependimento. Você está arrependido? O filho pródigo estava arrependido: eu fiz besteira, eu vou dizer: papai, pequei contra o céu, pequei contra ti, olha, eu errei, eu me arrependo. O amor de Deus não depende da sua performance. Tem gente que quer impressionar a Deus com a performance. Olha como eu sou perfeito, olha como eu faço bem, olha como eu tenho os talentos, dons, isso, aquilo, olha como eu... Aí Deus, me impressionou, vou te amar mais. Assim como as tuas falhas não impressionam Deus, as tuas habilidades ou performance também não impressionam. O seu valor não está no que você faz, mas no que Jesus fez por você. E em Jesus você é filho, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque eu vou correr para Ele, eu vou correr
porque Ele me ama incondicionalmente. Como diz a canção, apesar de quem eu fui e apesar de quem eu sou, eu fui alcançado por essa graça maravilhosa, por isso eu vou correr para os braços do Pai. Mas Deus prova o seu amor para conosco em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. O amor do Pai não é uma recompensa pelas suas boas obras, é uma resposta para o seu pecado. Vou repetir: o amor do Pai não é uma recompensa porque você foi bonzinho, mas é uma resposta pelo seu pecado, porque por melhor que você seja, você é incapaz de ser salvo por bondade. A nossa justiça é como trapo de imundícia, diz a palavra. Sabe o que é trapo de imundícia? É nojento. É literalmente os panos que a mulher usava nos dias vermelhos. Não tinha absorvente, então ela pegava tiras de pano e colocava entre as pernas, e aquilo absorvia o sangue, e aquilo só prestava para jogar fora. Trapo de imundícia. Deus está dizendo: a justiça de vocês é tão útil quanto esses trapos de imundícia, porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é uma palavra para dizer assim: então eu posso fazer o que eu quiser. Não, é uma palavra para recomeçar, restaurar, correr para Ele. Outra verdade: corra para Ele, porque o Pai quer se alegrar com você e por você. Sabe, quando você volta para Jesus, além de perdoar, Ele celebra. Não foi só um retorno: meu filho voltou, muito bem, meu filho, seja bem-vindo, você sabe onde é a cozinha, o teu quarto está à disposição. Não, teve festa. O pai quis celebrar com o filho: vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, porque esse menino estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, vai ter festa, vamos lá, vamos embora, vamos celebrar. O pai quer celebrar com você. A festa no céu, quando alguém se arrepende. Então o Senhor quer fazer festa por causa do teu retorno, quer fazer festa por sua causa, e quer fazer festa com você. Vamos celebrar, filho, vamos embora. Então o filho volta para a presença do Pai. Lucas 15:10 diz que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Pai não quer te condenar, Ele quer celebrar a sua volta. O arrependimento não é um caminho para a vergonha, mas para a restauração e a festa. Seu retorno ao Pai não causa tristeza no céu, mas uma grande festa. E em último lugar, corra para Ele, porque o Pai não te recebe por aquilo que os outros dizem a seu respeito. Vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu, pequei perante Ele, já não... Vou dizer para ele: precisa nem me tratar como filho, trata-me pelo menos como um dos seus empregados. E ele faz o caminho de volta, arrependido. Ele volta para a casa do Pai, ele corre para os braços do Pai. E como a ilustração, o texto diz que o pai já estava aguardando aquele momento, e quando o pai o vê lá de longe, a Bíblia diz que o pai sai correndo em direção ao filho. Então eu imagino o pai correndo em direção ao filho, o filho indo em direção ao pai, e aí eles chegam, eles se abraçam, é algo lindo, bonito, ambos choram: que bom que você voltou, ô papai, me perdoa, fica tranquilo. Gente, o anel, coloca o anel no meu filho, anel de autoridade, coloca a sandália nos pés, coloca as vestes, veste esse menino com roupas decentes, aquele novelho, manda
o bezerro para trazer, prepara lá o bezerro, vai ter dança, vai ter festa, vamos embora, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Mas o filho mais velho chega do campo, olha, está acontecendo aí, que barulho é esse? A sanfona está tocando, está rolando uma música lá na casa do pai, o que está acontecendo aí? Perguntou para o empregado. Ó, cara, teu irmão voltou. O quê? Não é possível, não. Aí o pai fica sabendo que o irmão estava por ali, o irmão mais velho, vai lá falar com o irmão. E aí, meu filho, vamos celebrar? O que é isso, pai? Esse vacilão aí, pega seu dinheiro, gasta, faz isso, faz aquilo. Eu estou contigo esse tempo todo, o senhor nunca me deu um bode sequer para eu celebrar, o senhor não me deu um cabrito. E esse aí que desperdiça, não é mais irmão, é esse aí que desperdiça, que faz isso, que faz aquilo. Se dependesse da opinião do irmão mais velho, o pai não receberia. Se dependesse daquilo que o irmão mais velho estava pensando a respeito do irmão mais novo, o pai não receberia. Deus não se impressiona com o que você pensa ou diz a respeito de ninguém, porque Ele sabe quem você é. Se você está entendendo, aplauda esse Deus maravilhoso. Ah, mas o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão isso? Ele não te recebe por causa da opinião dos outros. O Pai não te recebe por aquilo que os outros dizem a seu respeito. E olha que tem gente que diz até o que você não fez, porque na boca de quem não presta, até quem é bom não vale nada. Ah, mas eu vou voltar a isso e aquilo outro. O que meu vizinho vai dizer não importa. Você vai virar a chave através do seu testemunho. O irmão mais novo não saiu para discutir com o mais velho. Até porque a opinião do irmão mais velho não era mais importante do que a recepção do pai. Eu não estou voltando para os teus braços, eu estou voltando para os braços do meu pai. Você pode até não me receber, vou te amar do mesmo jeito, mas eu estou sendo recebido pelo pai. Inicia um processo de restauração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. As pessoas podem ter te rotulado, mas Deus te chama pelo teu nome. Você não é o que os outros dizem, você é o que o Pai declara que você é. A verdade é que o Pai está esperando você de braços abertos. A maior lição que eu entendo nessa parábola não é a rebeldia do filho, mas o amor extravagante do pai. Ele não esperou o filho se explicar, ele correu ao seu encontro. Ele não exigiu provas de mudança. Você vai voltar, mas vai ficar em observação. Ele não exigiu provas de mudança. Ele deu vestes novas, um anel e uma festa. Ele não o tratou como servo, mas o tratou como filho. Hoje você tem a mesma oportunidade. O Pai está te esperando. Levante-se, corra para os braços dele. Ele está de braços abertos. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei como você entrou aqui, com que tipo de medo, com que tipo de frustração, com que tipo de pecado, mas eu sei uma coisa: o Pai está aqui. E essa é a noite para você correr para Ele. Quero convidar você a ficar de pé e aplaudir a esse Deus maravilhoso, soberano. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Corra, 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 corra. Corra para Ele, corra para Ele. Ele está com os braços abertos. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aleluia.